Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. É raro no Brasil de hoje encontrar políticos que atuam pensando não só na próxima eleição, mas em políticas públicas que vão impactar as próximas gerações. É ainda mais raro quando se trata de um governador de um dos estados mais pobres do país. O governador Rafael Fonteles, do Piauí, é uma dessas raridades. Ex-secretário da Fazenda do Piauí, ele sabe que cuidar das finanças públicas e equilibrar as contas do Estado são medidas essenciais para implementar boas políticas públicas e conquistar a confiança dos investidores. Como matemático que se tornou político, Fonteles sabe o valor da educação e a sua importância para assegurar a igualdade de oportunidade e a produtividade da mão de obra. E como governador, entende a importância de atrair investimento público e privado, focar nas vocações econômicas do Estado e investir na melhoria da infraestrutura do Estado. Hoje, o meu convidado é o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Governador, seja muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Olha, muito obrigado, Luiz Felipe, pelo convite. Um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho sobre o Piauí, sobre a gestão que nós estamos desenvolvendo no nosso estado. Governador, vamos começar com uma vocação sua, pessoal, a sua paixão, que sempre foi os estudos. Você é uma pessoa que participou de Olimpíada de Matemática, em Física e Química, estudou na melhor escola que eu considero hoje, que é o IMPA, que fez seu mestrado nessa escola de enorme reconhecimento internacional. Então, o senhor sempre reconheceu a importância da educação. Eu queria começar com esse ponto fundamental. Como é que a educação no Piauí está melhorando sob a sua gestão? Olha, de fato, Luiz Felipe, eu sou uma pessoa que tive o privilégio de estudar numa excelente escola, pai e mãe vocacionados também para essa área da educação, e procurei aproveitar todas essas oportunidades que tive na vida, seja nas Olimpíadas, seja na minha graduação, na minha pós-graduação. E claro que isso se tornou um pilar da nossa administração, o foco na qualidade da educação. Nós tivemos ao longo de um certo tempo, a principal missão era garantir que a educação pudesse alcançar a todos e todas. Então, você tem um trabalho que foi feito nessa direção. Hoje, no caso das crianças, há quase 100% delas já frequentando a escola. O desafio agora é a qualidade dessa educação. Então, por isso que nós estamos apostando fortemente na educação em tempo integral e, no caso do ensino médio com educação profissional e técnica. Celebramos, inclusive, este ano, a universalização, ou seja, as 512 escolas do Estado, nos 224 municípios do Piauí, todas com a oferta do tempo integral, ou seja, o aluno chega às 7, 7h30 da manhã e vai até o final da tarde, fazendo 3 refeições ao longo do dia. E no currículo, a educação profissional e técnica é obrigatória, exatamente com as áreas mais voltadas à tecnologia, como desenvolvimento de sistemas, marketing digital, programação de jogos, a parte ambiental, energias renováveis, o turismo, que é outra indústria importante, que, portanto, temos que ter a nossa mão de obra, os nossos jovens vocacionados para isso também. Então, essa é a nossa grande medida. Claro que nós também fazemos muito uma colaboração com os municípios, que são os mais responsáveis pelo ensino fundamental e pela educação infantil, procurando ajudá-los também nessa direção da escola de tempo integral. E temos também feito um trabalho forte nas nossas escolas para colocar a tecnologia como elemento fundamental também da formação desses jovens. Então, nós temos, por exemplo, o ensino de inteligência artificial como obrigatório no ensino médio. Mais de 100 mil alunos tendo essa disciplina no currículo. A parte de educação financeira, os clubes de leitura, todas as escolas com bibliotecas, inclusive a parte digital, dos livros digitais. Então, é uma formação que a gente coloca formação integral. O tempo integral é só uma parte dessa formação integral que busca exatamente remediar o que você falou no início da sua entrevista, que é a igualdade de oportunidades e a melhoria da competitividade, da produtividade da nossa economia no fator capital humano, que é o principal. Agora, governador, é um grande desafio melhorar a qualidade da educação. Nós sabemos que esse é um desafio que o Brasil vem lutando desde o fim
do mandato do presidente Fernando Henrique, quando o Paulo Renato tinha preocupação de inserir as crianças na escola. Era quantidade, era colocar as crianças na escola. E depois a qualidade sempre ficou rastejando. E eu vejo que os governadores vêm fazendo um trabalho importante. Educação de tempo integral é fundamental, como nós todos sabemos, para esse aumento do aprendizado do ano série. Mas para isso dar certo, é preciso fazer duas coisas. O que está sendo feito na formação de professores, porque parte disso são os professores dedicados exclusivamente à escola de tempo integral. Então, o que o senhor está fazendo na frente de formação de professores? Olha, primeiro eu queria destacar que o elemento que eu considero mais importante é exatamente a escola de tempo integral, porque ela vai garantir um trabalho melhor com esses alunos ao longo desse tempo maior em sala de aula. Então, além de você ter mais condições de fazer o ensino da matemática, do português, das disciplinas básicas, você consegue uma formação mais completa desses meninos e meninas, porque exatamente vai ter mais tempo para fazer. E você toca num ponto que é igualmente importante, a formação dos nossos professores. Então, você possibilitar que os professores estejam com essa formação continuada e que haja atratividade para as carreiras de licenciatura, como tem agora o programa do governo federal, esse pé de meia para os professores que vão entrar na rede de educação, eu acho que é fundamental para a gente garantir que esse professor cumpra aquela missão de fazer os alunos aprenderem as competências e habilidades necessárias para cada série. O Brasil, como você falou, passou a investir muito em educação, investe mais de 5% do PIB, ou seja, em média com a OCDE, mas os indicadores em nível internacional são muito ruins. Então, tem um problema na forma como esse recurso está sendo investido e, certamente, na metodologia de aprendizagem que essas escolas têm. Então, no momento em que a gente atua nessas duas pontas, a escola de tempo integral, combinada com lá atrás corrigir um problema histórico, que é a alfabetização na idade certa. Você imagina o menino não aprender com 6, 7 anos a ler e escrever, ele vai passar o fundamental todinho na escola, ou seja, o dinheiro público sendo investido, mas ele não vai conseguir aprender o que deveria aprender na série. Então, escola de tempo integral numa ponta e formação de professores e de gestores também. Eu adiciono esse ponto porque o diretor e o coordenador pedagógico são os maestros. São eles que recebem as orientações da sede da secretaria, as diretrizes do governo e implementam na ponta, lá onde a escola está, onde ele é o líder daquele espaço cotidiano que recebe o aluno diariamente. Então, formação de gestores para gestão pedagógica e para a gestão administrativa e que os professores possam ter uma formação melhor e aí uma alteração, uma melhoria nas licenciaturas para focar cada vez mais no processo de aprendizagem e não apenas naquele ensino enciclopédico, como a gente está acostumado a ver no Brasil, é fundamental para a gente virar essa chave também no que diz respeito à formação dos professores e professoras. Agora, para melhorar a qualidade do ensino, tem que ter uma mudança de cultura importante na máquina pública, que é não se dedicar à questão meio, mas à questão fim. No fim é o aprendizado do aluno, se o aluno está aprendendo no ano série. E você acabou de mencionar um tema muito importante, a alfabetização das crianças, né? Hoje 60% das nossas crianças não estão devidamente alfabetizadas aos 8 anos de idade, e nós temos um outro problema no ensino médio, que é a evasão escolar. Quase 46% das crianças acabam abandonando o ensino médio. Então, para isso, nós precisamos melhorar os professores, como você falou. E outra coisa, é preciso ter exames o tempo inteiro para mensurar se esse aprendizado ano sério está ocorrendo. O Piauí está preparado ou já está fazendo isso? Olha, uma das sugestões, inclusive, que a gente tem feito para o ministro Camilo, é exatamente colocar os exames de avaliação, no caso, são avaliações externas, conduzidas pelo Ministério, em todas as séries do ensino fundamental e do ensino médio. E mais de uma vez por ano. Então, no Piauí, nós estamos fazendo as avaliações, também são externas à escola, mas são conduzidas pelo governo do Estado, várias vezes ao longo do ano, e em todas as séries do médio e agora caminhando para todas as séries do fundamental. A avaliação é fundamental para a gente poder ter esse feedback desse processo de ensino-aprendizagem, para saber se ele está ocorrendo, para poder gerar soluções, às vezes pontuais, às vezes gerais, para melhorar a aprendizagem dos alunos no tempo adequado. Então, eu que vim de uma escola, né, em que priorizava isso, tanto a carga horária mais elevada, quanto avaliações constantes, defendo que, inclusive, isso possa ser feito agora com o uso da tecnologia, até dia por dia ou até mesmo aula por aula. Nós estamos experimentando lá
no Piauí mecanismos de você poder avaliar através de quizzes respostas dos alunos das aulas, dos conteúdos ministrados naquele dia. E a partir disso você tem um diagnóstico, uma base de dados muito maior, inclusive para lançar mão da inteligência artificial nesse processo de personalização do ensino, que seria o grande sonho, né? A gente conseguir realmente ter um diagnóstico para cada aluno e poder dar elementos de leituras, de questões, de exercícios, de atividades personalizadas, usando, obviamente, computadores, tablets, utilizando a internet, a tecnologia que está à nossa disposição e cada vez mais está sendo universalizada nas escolas. Agora, governador, o senhor tocou num ponto muito importante nessa formação do ensino médio, que são cursos profissionalizantes para focar nas vocações do Piauí. Quais são as vocações econômicas do Piauí? Perfeito. Eu até tinha essa preocupação, Luiz, e coloquei numa palestra que fizemos, que é intitulada Diretrizes de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do Piauí, exatamente para apresentar a visão do governo. Claro que o governo é passageiro, mas ele tem por obrigação apresentar a sua visão de longo prazo. Porque o governo tem um papel de liderar, de certa forma, a sociedade para uma direção. Quando há uma confiança da sociedade no governo e o governo aponta uma direção, todos os agentes sociais e econômicos tendem a caminhar naquela direção. Então, um exercício importante é dizer para a nossa sociedade e para fora do Piauí, o que o Piauí tem vantagem competitiva ou vantagem comparativa? Quais são essas áreas que há algum diferencial natural, estrutural ou institucional que nos coloca numa posição vantajosa naquele segmento? Então, nós fizemos esse documento e eu poderia aqui citar algumas dessas áreas, tanto do presente como de uma visão de futuro. Então, hoje, no presente, o Piauí é um estado eminentemente agrícola. Então, a agricultura familiar e o agronegócio são vocações do nosso estado. E nós estamos vivendo, por exemplo, na área do agronegócio, uma situação semelhante à que o Centro-Oeste viveu há 20 anos atrás. O fenômeno agora já cresceu a produção de grãos, o fenômeno da agroindustrialização e da irrigação, que aumenta a produtividade enormemente na mesma área. Então, essa é uma vocação do estado do Piauí. Essa fronteira agrícola expandindo. Exato. Eu costumo dizer que é o caçula da agropecuária do Brasil. Então, portanto, tem muita oportunidade. Eu sei que seu público aqui é seleto, eu já aproveito para divulgar esse potencial do Piauí, sobretudo na agroindústria, parte de frigoríficos, usinas de biocombustíveis, indústrias de algodão, só para citar alguns exemplos que já está acontecendo no estado. Outra área que é uma vocação do Piauí é a área de energia limpa. Piauí, para você ter uma ideia, Luiz Felipe, ele produz 7 gigawatts de energia e só consome 1 gigawatt. Então, ele produz 7 vezes o que consome. É um exportador de energia limpa. O que nós queremos agora? Que essa energia, ao invés de ser exportada para o sudeste do Brasil, por exemplo, ela sirva para industrializar o estado nesse novo paradigma da indústria verde, da indústria digital, da neoindustrialização, que inclusive é um pilar do programa Nova Indústria Brasil, conduzida pelo ministro Alckmin, vice-presidente da República. Então, nós queremos levar data centers, hidrogênio verde, siderurgia verde para o estado do Piauí, dado que nós já temos essa vantagem competitiva natural. Somos um exportador de energia limpa. E dos 27 estados, o estado que tem a matriz elétrica mais limpa é o Piauí, com 99,75%, dados públicos do próprio setor elétrico brasileiro. Então, não tem dúvida, é uma vocação do estado do Piauí e já é na área de geração. Nós queremos agora que o consumo de energia verde para industrializar o nosso estado, que não é industrializado, e daí é um dos problemas econômicos que nós carregamos há décadas, vem dessa pouca industrialização do estado do Piauí, que nós estamos buscando remediar. Outra área que desponta é a mineração. O estado do Piauí era um dos estados menos pesquisados do ponto de vista mineral e agora se descobriu uma grande fronteira do mineral de ferro, do minério de ferro. Então, inclusive, já exportando através do porto do Pecém, no Ceará, mas em breve essa exportação será pelo porto do Piauí. E como ela é no norte do estado, talvez seja uma mina competitiva mais do que as outras, dado que ela está próximo da logística, né? Então, próximo do mar, isso é uma vantagem competitiva. E uma área que para nós é muito cara, que talvez a área que o governo está apostando mais, é a economia digital. Então, toda essa formação da juventude, e que agora nós vamos para o ensino superior. Inclusive, nós estamos em conversas avançadas para levar, por exemplo, o IMPATEC,
que tem no Rio de Janeiro levar para o Nordeste em Teresina, no Piauí. Queremos em breve estar anunciando isso, na verdade já estou dando um spoiler aqui para você. Mas não só o INPATEC, a nossa universidade estadual, a nossa universidade federal, o nosso Instituto Federal, as universidades privadas, faculdades privadas, todas nessa direção da área de tecnologia da informação, de formação do ecossistema de startups, vários, descentralizados, não apenas um polo, mas vários polos, começando, obviamente, pelas maiores cidades, Teresina e Parnaíba. E como o principal diferencial desta indústria 4.0, dessa indústria digital, é a formação humana, nessa era do conhecimento que nós estamos, eu acho que a gente tem essa vantagem competitiva, dado que há esse esforço do governo para poder formar os jovens de maneira melhor nas disciplinas básicas e entrando fortemente nessa área tecnológica. Então, nós teremos muita mão de obra qualificada para a economia digital. Inclusive, recentemente recebemos uma notícia fantástica, Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Eu fiz a Olimpíada, na época a escola pública nem participava da Olimpíada. Agora nós temos a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. O Piauí foi quem teve o maior número de medalhas de ouro dos 27 estados do Brasil, superando inclusive estados muito mais populosos, como São Paulo, como o Ceará. Tivemos 7 medalhas de ouro. Então, isso é um exemplo de como essa formação está repercutindo na escola pública do Piauí, e isso, em pouco tempo, vai repercutir na qualidade da nossa mão de obra. E pode nascer um Porto Digital versão Piauí também, né? Nossa ideia, o Porto Digital é um exemplo para nós, sem dúvida, o que aconteceu no Recife, mas eu, deixando a modéstia de lado, a gente quer fazer algo ainda maior e ainda mais descentralizado. Porque o que a gente percebe é que no processo de inovação, Luiz Felipe, quanto mais for descentralizado, mais chance da descoberta de talentos. Então, claro que é importante você criar os ecossistemas de inovação centralizados, mas tem que ser vários, em várias regiões do estado. Então, a nossa unidade de inovação, que a gente está chamando, é a própria escola. A gente fez, inclusive, uma competição de tecnologia chamada Seducaton, Seduc de Secretaria de Educação, e é um hackathon de tecnologia nas escolas. O prêmio é um intercâmbio educacional com esses alunos indo para a Coreia do Sul, para os Estados Unidos, como já foram, agora vamos levar para a China, vamos levar para Singapura. Os alunos das escolas públicas, a partir de uma competição de tecnologia, com formação de startups para resolver problemas da sociedade ou do próprio governo. E depois, agora, fazendo a conexão deles com os empresários. Fizemos agora o Seducaton Connect, exatamente para pegar as melhores ideias que foram aperfeiçoadas no exterior, para ver se tem alguma viabilidade econômica real, aproximando ele de investidores anjos que podem exatamente apoiar essas ideias. Então, processo de inovação, a gente acredita que a base vai ser a escola do ensino médio e as faculdades públicas e privadas. Governador, então já aprendemos que o Piauí está numa frente de retomar a educação de qualidade, aprendemos as vocações econômicas do Piauí, e aí vem um ponto que me chama muita atenção, né? Você foi secretário da Fazenda e essa experiência na Fazenda provavelmente trouxe uma experiência muito importante para o governador, para a sua postura como governador do Estado, que é o equilíbrio das contas públicas. É as finanças públicas bem equilibradas para que possa justamente realizar políticas públicas inovadoras. Conta como é que foi o seu esforço inicial agora para colocar as contas em ordem para que o Piauí possa ter políticas públicas baseadas não só em dado e evidência, mas evidente em responsabilidade fiscal. Olha, de fato você contou uma parte importante da minha história pública, que foi 8 anos como secretário de Fazenda do Estado do Piauí. E eu servi ao governo Wellington Dias, que hoje é ministro, e à época ele me deu relativa, ou quase que total autonomia. Realmente era um prestígio que eu tinha dado por ele, porque ele também entendia a importância do equilíbrio fiscal. E olha que nós passamos por momentos difíceis. Pandemia, o governo federal adversário, e que de fato por muitas vezes atropelou o Pacto Federativo, então isso gerou dificuldades para os estados e municípios de forma geral. Então a gente aprendeu na dor, digamos assim. E isso foi muito importante, a força que nos foi dada. E claro que como governador, eu já levei na minha bagagem essa experiência, essa expertise em finanças públicas estaduais, pelo menos. Presidi o Concefaz por 4 anos, então eu tive uma visão até comparativa em relação aos outros estados, o que me ajudou muito. E para mim isso é uma premissa. Equilíbrio das contas públicas, responsabilidade fiscal,
Isso não é e nem deveria ser bandeira de esquerda ou de direita, de liberal ou de conservador. Porque eu só tenho recurso para fazer política pública se eu tiver com as finanças equilibradas. O que eu vou fazer com o recurso fruto desse equilíbrio é o que pode diferenciar a ideologia de cada um. Se eu vou, de fato, priorizar os mais pobres, obviamente que isso é uma bandeira muito cara para o meu campo político, por exemplo, de centro-esquerda. Então, é o que você vai fazer com a política pública que pode definir, de certa forma, a sua posição. Mas o equilíbrio das contas públicas é uma premissa para qualquer governo. Claro que governo municipal e governo estadual, Luiz Felipe, as finanças são organizadas basicamente receita e despesa. Você não trabalha com macroeconomia. Então, você tem que gastar menos do que o que ganha, obrigatoriamente, senão você vai atrasar fornecedores e até mesmo o salário dos servidores públicos, se houver o desequilíbrio. Essa é a consequência de um desequilíbrio para um município ou para um estado, porque ele não emite moeda, não emite título, ele não mexe com, digamos assim, o mercado financeiro propriamente. O endividamento que tem, normalmente, por exemplo, o estado do Piauí não tem dívida com a União, mas de vez em quando obtém uma operação de crédito com o setor bancário. Mas isso não chega a 8% do PIB do Piauí. No caso da União, é 80% do PIB. Outros países chegam a mais de 100% do PIB. Então, essa variável macroeconômica é importante. Mas também, no caso da União, o sinal de equilíbrio das contas públicas é fundamental, inclusive, para fazer a rolagem da dívida a valores menores, para controlar a inflação, que é importantíssimo para o povo em geral, para você ter a política cambial adequada e tudo mais. Então, a minha visão ela é nessa direção, de que a gente tem que ter o equilíbrio fiscal como premissa de qualquer governo que queira ser bem-sucedido em qualquer que seja a política pública que seja prioritária daquele governante que foi eleito pelo povo com uma agenda que foi discutida nas urnas e precisa ser implementada conforme foi discutida nas urnas. E quais foram as medidas importantes que o senhor teve que tomar para fazer com que esse equilíbrio fiscal começasse a ditar as boas políticas públicas? Olha, nós tivemos um momento que fizemos a reforma da Previdência, por exemplo, o governo federal aprovou e os estados, acredito que praticamente todos, um ou outro não aprovou, nós aprovamos a reforma da Previdência, uma reforma que é politicamente antipática, a sociedade reclama e reclama com razão, porque se quer ter os direitos garantidos, mas às vezes você tem que tomar decisões difíceis para poder garantir esse equilíbrio, para ter, digamos assim, dos males o menor. Porque um desequilíbrio das contas vai prejudicar 100% da sociedade que depende do Estado funcionando adequadamente. Aliás, uma coisa importante que está na sua prioridade é política baseada em dado em evidência. Cada vez mais o seu governo utiliza os indicadores, os rankings, para que possam balizar políticas públicas. E essa é uma forma de cobrar e valorizar bons gestores, prefeitos que atingem os bons resultados. Isso é muito importante para que essa conversa mais difícil seja baseada só em dados e fatos e não apenas em achismo. Como é que você vem montando essa estratégia dessa política baseada em dado e evidência no estado do Piauí? Olha, esse tem sido, Luiz Felipe, um norte para nós, né? Até porque nós estamos todo o tempo tendo que justificar as nossas ações. Então, quando eu tenho dados, indicadores que eu possa exibir, seja para a equipe, seja para a população de forma geral, fica muito mais fácil você convencer a sociedade, os demais poderes, da necessidade daquelas medidas que estão sendo tomadas. Então, todas as áreas do governo que são monitoradas pela Secretaria de Planejamento, o secretário Washington Bonfim tem feito um belo trabalho à frente dessa pasta, ele tem toda a experiência, um professor doutor da Universidade Federal, é baseada em indicadores, obviamente numéricos, né, para exatamente balizar todo o time, para exatamente apontar naquela direção daquele indicador. Então, isso tem resultado em conquistas muito grandes para a nossa gestão. Então, por exemplo, na educação, se acostumou a fazer desde o ministro Fernando Haddad, ou até antes, o ministro Paulo Renato, acho que já começou essa cultura de ter dados para você medir a qualidade do ensino. Qualidade também é a quantificação da evasão. Então, isso ajuda a balizar para onde nós estamos caminhando. Porque você imagina você gastar 25% do orçamento público para a educação e o indicador, depois de 2 anos, não melhorar. Uma coisa errada, muito grave. E isso vai apontar onde é que está o problema.
É porque falta o tempo integral, está faltando formação do professor, está faltando realmente as avaliações para você poder tomar a medida com base naquele indicador que está demonstrando que o dinheiro público está sendo usado e não está servindo para nada. Do mesmo jeito, a saúde, o SUS passou a ter muitos indicadores. Falta isso ir para a discussão cada vez mais ampla na sociedade para justificar algumas medidas que são tomadas. Eu tive agora o caso do saneamento, esgotamento sanitário. É o pior esgotamento sanitário do Brasil, 18% da população. Então, significa que a estatal não estava conseguindo fazer o esgotamento sanitário, avançar na agenda de investimento. Então, foi necessário, para cumprir a lei do saneamento, fazer a concessão do serviço de água e esgoto. E agora nós teremos, sim, todos os municípios, inclusive a zona rural. Serão 9 bilhões de investimentos. Então, eu vou universalizar a água, a meta até 2035 e o esgotamento 90% até 2040. Então, daqui a 5 a 10 anos, nós vamos tirar essa chaga histórica que tem no meu estado, por exemplo, do povo não ter acesso ao saneamento básico, uma agenda que era para ser do século passado. Então, o indicador, ele mostra, é o pior quantidade, percentual de domicílios com acesso ao esgotamento, o pior. Então, se a gente não for franco e dizer para a sociedade piauiense, a medida que às vezes é antipática de ser utilizada, não vai ser compreendida pela população. Então, tem que se explicar. E não é que eu acho que a concessão, o PPP, é sempre o ideal. Não, eu acho que eu não tenho um dogma com relação a isso. Eu acho que tem coisas que o Estado pode fazer bem feito e é melhor que ele que faça. Tem coisas que é iniciativa privada, tem coisas que tem que ser uma PPP. Então, a gente não tem esse dogma do que é melhor. Cada caso você tem que apontar a solução. Quem vai ajudar a decidir é exatamente os indicadores. Então, a política orientada por indicadores, por resultados, ela ajuda a tomada de decisão e a explicação da decisão, que para nós políticos é muito caro. Eu tenho que explicar isso ao povo. Eu tenho que saber todo o tempo explicar. Então, se eu tenho indicadores que me ajudam a explicar, a decisão é tomada até com mais velocidade e com mais efetividade. E nesse caso era óbvio, né? Um dos piores indicadores de saneamento, é óbvio que não estava funcionando e era preciso fazer alguma coisa, e aí então partiu para o modelo de concessão e agora com metas claras de cumprimento ano a ano até atingir a universalização. E detalhe, fizemos a concessão mais ampla, todos os estados, todos os municípios, ou seja, o filé e o osso, porque é muito fácil você fazer concessão pública só colocando um filé para a iniciativa privada. Não, colocamos tudo. Não é para ser universalizado, então tem que ser tudo. E a zona rural, que para nós é muito caro, porque eu tenho um estado com a maior população rural do Brasil, 30%. Então, óbvio que isso foi só uma etapa. Agora nós vamos acompanhar o cumprimento do contrato. Aí, mais indicadores para nós, enquanto poder público, termos condições de realmente fiscalizar, monitorar e regular a atividade da concessionária. Agora, governador, uma outra questão importante é a questão da segurança pública. Isso vem tirando o sono do brasileiro em todo lugar, né? Bom, a violência no Brasil ainda é absurdamente alta, a taxa de homicídio, 10% da taxa de homicídio do mundo, é uma questão complicada. E isso muitas vezes até afasta investimento, principalmente numa área importante como o seu estado também tem, que é a vocação do turismo, né? O que está sendo feito no estado do Piauí para resolver essa chaga brasileira? Olha, o Piauí tem feito um trabalho que nos coloca no indicador de homicídios, aí voltando a falar de indicador, como é que você mede violência? Principalmente os indicadores de violência, né? Então não é só a presença do policial na rua, não é só aquele investimento, às vezes, pirotécnico em tecnologia, isso pode até mexer na sensação de segurança, mas a avaliação da segurança são os indicadores. Então, o Piauí tem o menor indicador de homicídios do norte e nordeste do Brasil, mas ainda é alto em relação ao padrão da ONU, que recomenda no máximo 10 homicídios por cada 100 mil habitantes. Nós estamos chegando ali na casa dos 19, dependendo se é MVI, se é CLVI, se é homicídio doloso, tem também várias discussões técnicas sobre o melhor indicador. Você fica ali na casa de 17 a 20. Então, claro que é um indicador bom para a região Nordeste e Norte, mas ainda é ruim quando eu comparo com o ideal. E outro ponto importante é as mortes a esclarecer. Há estados que as mortes a esclarecer são maiores do que os homicídios, ou seja, os dados não estão confiáveis. Então, eu tenho que padronizar isso para poder comparar. Então, o Piauí reduziu 2 anos seguidos em 10% o indicador de homicídios. Eu considero
uma vitória da nossa gestão. Claro que queremos mais 10% esse ano de queda, mais 10% no próximo ano, para a gente perseguir esse ideal de 10 por 100 mil. Isso em homicídios. Mas na parte de roubo e furto, nós temos tido um sucesso maior. Roubo e furto celular, que é o principal roubo e furto que acontece, nós reduzimos mais de 40%, porque apostamos em duas palavrinhas-chave para a política de segurança pública: inteligência e integração. Então, esse caso celular é interessante, porque ele virou um case nacional, foi colocado como protocolo nacional pelo Ministério da Justiça, e já mais de 20 estados hoje usam essa tecnologia do Piauí, que foi basicamente você pegar toda a relação de boletins de ocorrência com os dados dos celulares roubados, tratar esses dados, encaminhar para o judiciário, para que o judiciário obrigasse as operadoras de telefonia a informar se aqueles celulares estavam sendo usados por alguma linha telefônica dessas operadoras. Com esse dado devolvido, notificação em massa para essas linhas telefônicas, dizendo que o celular tem que ser devolvido porque é fruto de algum roubo e, portanto, a pessoa para não responder um processo penal ou uma investigação policial, teria que devolver. 60% devolveram. Da base de dados de 22 mil celulares roubados, a gente conseguiu devolver 10 mil, devolver ao dono que tinha perdido o celular ou tinha sido roubado há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, isso quer dizer o quê? Inteligência, um processo de inovação interno que contou com startups, com academia e com servidores da própria Polícia Militar e Polícia Civil que são vocacionados para a área de TI, com a integração com o Poder Judiciário, que lá no Piauí tem acontecido e por isso que a gente também tem tido sucesso na política de segurança pública. Então, eu diria que o principal a se fazer é investir em tecnologia, inteligência e na integração das forças de segurança. Claro que aumento de efetivo, aumento da infraestrutura, tudo isso ajuda, mas o mais importante são esses dois elementos na política de segurança pública. E está aí o resultado nessa história do furto de celular que você bem mencionou. Foi realmente estamos tentando fazer algo semelhante em veículos, que é o outro ponto, muito relevante. E também temos uma preocupação especial na violência contra a mulher. Os feminicídios foi o único indicador que aumentou. E o que a gente tem feito, claro, é tentado cada vez mais que as mulheres vítimas de violência façam a denúncia tempestivamente, porque a maior, quase 100% dos casos, não havia nenhuma denúncia prévia. Então, o Estado tinha mais dificuldade, tem mais dificuldade de atuar, porque exatamente não tem o dado. Então, encorajar as mulheres a fazer a denúncia ao menor sinal para poder haver o monitoramento e aumentar a possibilidade de evitar um crime, até o caso do feminicídio, que é o mais grave, que a gente busca evitar. Governador, agora o senhor já é líder do consórcio lá dos governadores do Nordeste, né? Como você vê a força da atuação regional, essa situação de bloco dos governos de uma região não só para aumentar essa descentralização e autonomia regional, porque são realidades muito distintas, como também para investimento em infraestrutura, que muitas vezes perpassa esses estados e é preciso ter, vamos dizer, escala maior. Como é que o senhor vê essas duas questões da descentralização do poder e coordenação e investimento em obras-chave, por exemplo, em infraestrutura? Olha, eu acho muito importante a figura dos consórcios interestaduais. O Nordeste foi o primeiro a concebê-lo lá em 2019 e as outras regiões depois seguiram o exemplo. E eu acredito que foi uma das experiências federativas mais bem-sucedidas da história do Brasil. Porque, como você disse, as realidades são bem distintas. E nós vivemos numa federação que se organiza através de estados e municípios e que tem representatividade lá em Brasília, onde as decisões do país são tomadas, seja pelo Congresso Nacional, seja pelos tribunais superiores, seja pelos ministérios do governo federal. Então, a gente atuar de maneira coordenada para defender os interesses da região, para colocar luz exatamente naquilo que é intrínseco, naquilo que é diferente, naquilo que é especial da nossa região, para esse debate nacional. E também a cooperação entre os estados, para que a curva de aprendizagem de um em relação ao outro seja menor, seja mais rápida, e a gente possa copiar uma política pública que deu certo em algum lugar, é fundamental a constituição do consórcio.
Então são essas duas grandes missões e que corroboram o que você falou, né? Vai ajudar a trazer mais projetos de infraestrutura, vai ajudar a desenvolver, por exemplo, o turismo. Tem sentido o Caribe ter 10 vezes mais turistas internacionais do que o Nordeste e do que até o Brasil? Nós temos um potencial natural muito semelhante. Então, exemplos de políticas públicas que, tratando-a regionalmente e com a força política dos 9 governadores, das 9 bancadas federais, dos prefeitos da região, você consegue emplacar algumas agendas fundamentais, seja para defender os interesses da região. No caso do Nordeste, a desigualdade regional é a grande pauta, porque não tem sentido o Nordeste ter 27% da população e há 50 anos não ultrapassar 14% do PIB. Então tem algo que precisa ser visto. É o crédito que está muito concentrado em outras regiões, é uma bandeira que eu tenho levantado nas discussões nacionais, né? Se por um lado os programas sociais beneficiam proporcionalmente mais o Nordeste, por outro, o crédito concentrado nas outras regiões, principalmente Sudeste, Sul e Centro-Oeste, diminui o potencial de crescimento do PIB do Nordeste. Então, será que não deveríamos fazer algo para direcionar mais crédito produtivo para o Nordeste? Como acontece, por exemplo, o Banco do Nordeste faz isso olhando para os 9 estados da região. Então, por que não as instituições financeiras nacionais também terem esse olhar regional? Então, a gente tem que combater as desigualdades regionais. Então, o consórcio ajuda na defesa desse interesse da região e nos ajuda também nessa cooperação entre os estados para copiar melhores políticas públicas entre nós. Mas esse crédito e investimento vai cada vez mais fluir, ao meu ver, para outras regiões do Brasil, como o Nordeste, conforme governadores como você consegue apostar nas reais vocações do Estado, trazer a tal da segurança jurídica, mostrar seriedade nesses investimentos. É o que está acontecendo, né? Nós pegamos o oeste da Bahia, que teve um crescimento extraordinário ali com o agronegócio, agora essa fronteira agrícola entrando no Piauí e também no Maranhão. Tal. Então, sim, tudo isso pode, né, mexer. As energias renováveis, outra fonte importante, né, de investimento na região. Então, me parece que essa descentralização do investimento vai acontecer quanto mais segurança tiver nessa... Sim, isso é um fator importante, mas há decisões que são decisões políticas. Então, por exemplo, o Nordeste tem excedente de energia. Quando há uma decisão política de levar esse excedente para o Sudeste, onde há o consumo, o que é uma decisão racional, obviamente, eu, de certa forma, tomei uma decisão de fazer um investimento público, porque isso vai para a tarifa de energia, esses investimentos, desses leilões, e tem um ganho também para o Sudeste. Se agora eu quero usar esse excedente no próprio Nordeste, tem que haver uma decisão política de priorizar esses investimentos. Então é por isso que a gente não pode se desligar desta agenda também de disputa federativa. Então veja a reforma tributária, importante para todos, mas houve muita disputa federativa na discussão dela. Então todos concordam que tem que simplificar o modelo tributário, que é o pior do mundo, é o do Brasil. Na hora de desfazer esses nós, esse manicômio tributário, há interesses de cada região, de cada setor econômico, então vira uma disputa política também. E não é só uma disputa técnica. E olha que é uma área extremamente árida, que poucas pessoas entendem da parte tributária. Mas só para licitar que tem que haver a disputa política. Então o consórcio ter também esse papel de colocar sempre a pauta do Nordeste também de forma muito clara nesses momentos de decisão, seja no Congresso, seja no Judiciário, seja nos ministérios, na hora de escrever uma portaria, escrever um decreto, tudo isso a gente tem que estar observando para não haver uma ampliação das desigualdades regionais. É claro, fazer o nosso dever de casa, ter melhor capital humano, ter governos cada vez com mais credibilidade para atrair o investimento, ter essa sinergia do poder público com o setor privado, né, para exatamente demonstrar que temos um bom ambiente de negócios. Então, temos que fazer o dever de casa, mas também temos que fazer muitas vezes a disputa política para não sermos prejudicados em decisões que podem terminar desfavorecendo o Nordeste. Aliás, falando em disputa política, talvez a pior disputa política que nós temos é grupos de interesse que capturam o Estado. Eu acho que esse é um desastre para o Brasil. Prova disso é que o Brasil tem mais de 600 bilhões de reais em subsídios.
E esses subsídios sem nenhuma métrica, o que funciona, o que não funciona, né? E isso vem drenando muito dinheiro do orçamento, que aliás, é onde o governo federal poderia mexer, mas ninguém quer tocar porque isso é uma bomba política, né? Como o senhor vê essa capacidade de revermos com critério, como o senhor fez lá no Piauí, usar métricas para rever esses subsídios que só se aliviarmos 100 bilhões já resolveria a questão fiscal, né, Por que nós temos tanta dificuldade política para mexer nesse espinheiro que é fundamental para tentar desafogar um pouco a liberdade orçamentária? Olha, eu realmente o cumprimento por essa pergunta, Luiz Felipe, porque esse é um tema que deveria ser mais escancarado na discussão pública, né? Difundido, divulgado, porque a captura do Estado por grupos de interesse, e olha que são, muitas vezes, grupos de interesse que falam mal do Estado, mas que utilizam o Estado para ter seus privilégios, né? É algo, talvez, deveria ser algo prioritário para todos, porque você acabou de citar um exemplo. Se eu conseguisse diminuir os incentivos fiscais, os quais a grande maioria são inúteis do ponto de vista de gerar emprego ou do ponto de vista de reduzir preço, que às vezes o motivo é sempre esse, né? Ou vai gerar emprego ou vai reduzir preço para o consumidor. Não gera emprego e nem reduz preço. Se eu conseguisse reduzir 10% dos 600 bi, daria 60 bi, ninguém estava falando mais de questão fiscal. Se entregasse hoje 60 bi para as contas públicas nacionais, você não teria mais nenhum problema fiscal, pelo menos era a conta que estava se esperando que fosse apresentada pelo governo. E nós fizemos lá atrás, os estados do Nordeste, coletivamente, reduzimos linearmente 10%. Exatamente porque na hora que você ia discutir qual cortar, vinha uma sem número de argumentações para dizer, meu setor é importante, vai perder, vai fechar aquela fábrica. Opa, então vamos fazer o seguinte, todo mundo dá a sua contribuição, 10% de redução. Até hoje isso prevalece. Então nós fizemos. Eu era secretário de Fazenda à época, né? E conduzia esse debate. Então acho que o país poderia abraçar essa bandeira, sim, da redução. Nós vamos reduzir agora com a reforma tributária, só que ainda vai ter uma transição até 2033. Até lá, nós temos esse fenômeno acontecendo e ele poderia ser um instrumento poderoso para reduzir distorções, ou seja, aumenta a competitividade da economia, porque o incentivo destrói a competitividade. É o contrário do que argumenta. É o contrário do que argumenta. E segundo, feito muitas vezes sem nenhum estudo. Então eu teria que fazer essa redução, proponho inclusive essa redução linear, para você não entrar nesse vespeiro de ter que decidir qual instrumento funciona ou não funciona. Todos dariam sua contribuição e você daria um grande benefício para o país, sobretudo para as contas públicas. Outro fator importante nas contas públicas que afetou demais é a questão da indexação no governo federal, né, principalmente, do salário mínimo aos benefícios todos sociais. Isso teve um impacto gigantesco, né? Hoje nós temos 60% do orçamento federal indexado a salário mínimo. Então, quando você indexa, isso tem um efeito gigantesco. A IFE fez um estudo recentemente, você deve ter visto que R$1 que sobe o salário mínimo é um impacto de 360 bilhões de reais por causa desse engessamento. Não é importante rever essa política pública que, inclusive, foi tomada recentemente no governo, não foi tomada no Lula 1, mas foi tomada no governo Lula 3, como isso tendo um impacto nas contas públicas gigantesco que pode comprometer, inclusive, subir a taxa de juros e prejudicar o investimento? Olha, veja bem, o governo Lula, o presidente Lula, ele foi eleito colocando que iria retomar a política de valorização real do salário mínimo. É uma bandeira histórica dele, do partido, e, portanto, isso, obviamente, teria que ser tomado até para ele não cometer um estelionato eleitoral. Então, houve esse compromisso de fazê-lo, há um impacto nas contas públicas, mas é uma bandeira histórica do partido. O que eu acho que mais poderia ser feito nessa direção de contribuir é combater as fraudes que há nos programas sociais. Às vezes, você, melhorando, né, essa fiscalização, você pode ter um efeito semelhante, sem comprometer exatamente a agenda do presidente, que foi vitoriosa nas ruas. Então, só um ponto. É importante, eu não, acho que se a agenda é aumentar o salário mínimo, pode aumentar, mas não precisava ter indexado. Esse é o ponto.
podia ter dado o aumento real, cumprido a promessa de campanha, mas a indexação é que vem causando um enorme impacto nas contas públicas. Eu acho que até que se esperava essa mudança naquele pacote que foi anunciado, acho que isso foi defendido pelo ministro Fernando Haddad, sim, mas foi combatido, obviamente, internamente dentro do governo e prevaleceu a decisão que foi. Então, acho que poderia seguir a recomendação do Ministério da Economia. Mas, obviamente, que essa é uma decisão, repito, muito difícil para o presidente da República, que foi eleito com esta bandeira. Então, quando você fala de não indexar, você vai começar a discussão lá nos aposentados. Então, eu por exemplo, né, no BPC, nos demais programas sociais do governo, então, não vejo essa possibilidade como concreta. Então, acho que o governo poderia centrar fogo, mais ainda, como tem sido feito, eu tenho conversado, inclusive, com o ministro Wellington sobre isso, para combater a fraude, para que o benefício chegue realmente a quem precisa. E esse número não é pequeno. Esse número pode ser grande, eu não tenho os dados para dizer, mas há uma expectativa de que esse valor pode ser considerável, né? Considerado aí para ajudar nas contas do ministro Fernando Haddad. Então, eu torço para que haja cada vez mais fiscalização para esse benefício só ser concedido a quem realmente precisa. Um outro drama no Brasil há muito tempo é justamente os gastos obrigatórios. Não é importante hoje nós desconstitucionalizarmos gastos públicos para dar maior flexibilidade ao orçamento, principalmente do governo federal? Hoje nós temos um orçamento que mais de 90% é verbas, gastos obrigatórios. E isso faz com que o governo federal tenha autonomia sobre uma fatia cada vez menor do orçamento. Você não acha que está na hora do Brasil rever esse ponto, justamente porque os estados estão dando um bom exemplo? Como é que se pode fazer boa gestão pública, política pública baseada em dado e evidência, sem um excessivo engessamento de gastos públicos? Olha, eu concordo que tem que haver mais flexibilização na peça orçamentária. Então, de fato, são muitos vínculos que há no orçamento que impedem, às vezes, até da agenda presidencial eleita nas urnas ser implementada. Então, mais flexibilização é bem-vinda para melhor gestão das contas públicas, mas também para permitir que a agenda finalística, prioritária de cada governo eleito seja implementada. Então, eu vejo que há, sim, elementos. Num determinado momento foi discutido, por exemplo, a união dos mínimos condicionais de saúde e educação. Então, você tem 25% na educação, 12% na saúde, no caso dos estados. Então, você tem um mínimo de 37%. Então, você flexibilizar para colocar um mínimo de 37%, então você não está tirando, você está apenas dando ao gestor a possibilidade de investir mais em saúde ou mais em educação, dependendo do momento histórico. Poderia ser um exemplo de uma flexibilização em que você não está mexendo no gasto social, mas está permitindo uma melhor distribuição entre esses dois elementos fundamentais para o governo, que é saúde e educação. Governador, outra mudança importante que o senhor fez no seu estado foi valorizar bons servidores públicos e colocar a gente do corpo técnico para, inclusive, ocupar cargos de liderança no fronte político, que parece uma coisa muito inteligente. Aliás, vários governadores vêm fazendo isso e me parece uma história de valorizar o bom servidor público e entender também como viabilizar politicamente as medidas do governo. Como é que foi essa experiência no Piauí? Olha, eu tenho procurado fazer o nosso governo com duas preocupações. Primeiro, a governabilidade é fundamental. Você não tendo estabilidade na relação com o poder legislativo, você não consegue implementar a sua agenda. Você pode ter os melhores técnicos, você não consegue implementar. Então, claro que isso é um horizonte importante para a gente ter uma base sólida na Assembleia e conseguir aprovar os nossos projetos. Então, nossa composição do governo, obviamente que ela leva isso em consideração. Mas algumas das áreas do governo, que são bastante prioritárias, a indicação foi diretamente nossa, a partir de quadros técnicos reconhecidos no Estado e que, ao mesmo tempo, têm uma capacidade de dialogar com os agentes políticos, porque nós estamos falando de política pública. Se você também faz só a parte técnica e não consegue explicar para a classe política, para os prefeitos, para os deputados, para os órgãos de controle, aquelas medidas e mostrar que ela é o melhor para o conjunto, você vai ter muita dificuldade também de implementar a agenda técnica que você quer implementar. Então, áreas como segurança, saúde, educação,
Claro, a área meio, fazenda, planejamento, administração, a área de tecnologia, a gente colocou realmente quadros reconhecidamente pela sociedade como técnicos, professores, doutores da Universidade Federal, deve ter 6 ou 7 ali no primeiro escalão do governo, né? Mas que, repito, tem um componente técnico, mas tem a capacidade do diálogo político para poder estar explicando as suas ações e entendendo que nós temos todos que ter obediência ao povo. Então, se o deputado, o prefeito, foi eleito pelo povo, ele tem que estar participando do processo decisório. Então, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? De ter a visão técnica, indicadores, resultados, uma gestão bem monitorada, que se comunica bem do que está fazendo, com essa percepção de respeito à democracia, de respeito aos agentes eleitos, né? As pessoas que foram eleitas pelo povo. Então, acho que a gente tem conseguido fazer isso no Piauí. Acho que a gente tem conseguido fazer isso, né? De ter bons quadros, bons técnicos do serviço público, atuando em cargos-chave da administração e com uma grande capacidade de diálogo com a nossa base aliada e também com os líderes municipais e também os líderes federais, porque todos estão representando parte da população e, portanto, tem que ter protagonismo também nas decisões políticas. A Assembleia Legislativa é uma parceira do governo hoje nessas reformas? Uma grande parceira do governo. Repito, como a gente sempre teve esse cuidado de fazer uma composição no governo clara e, inclusive, com toda transparência para a sociedade, a gente, desde o primeiro momento do governo, encontrou no Poder Legislativo um grande parceiro da nossa administração. Agora, governador, me explica uma coisa, por que os governadores conseguem ter essa boa relação com a Assembleia Legislativa, aprovar projetos, no seu caso, e outros estados também vêm fazendo um trabalho importante com o Legislativo, e essa fórmula parece que não funciona no governo federal. É cada vez mais difícil conseguir montar essas alianças, essas coligações para dar sustentabilidade no governo. O que muda da realidade estadual para federal, que parece que essa relação que consegue ser bem administrada e tocada, com muito foco nas pautas locais, quando vai para o nível federal, parece que a dificuldade é cada vez maior? Olha, essa é uma pergunta difícil, Luiz Felipe, talvez a mais difícil do Brasil hoje. Porque, primeiro, tem uma questão, né? Eu, por exemplo, quando eu fui eleito e na minha base de parlamentares, 22 dos 30 já foram eleitos no time. Então, obviamente, que a gente já tem uma largada mais tranquila para compor exatamente com esses 22 dos 30 que faziam parte da nossa base. O presidente Lula, nesse momento, foi eleito por uma pequena margem de votos. Não teve a maioria no Congresso Nacional. Então, ele já tem que fazer um esforço para agregar novos nomes que não votaram no projeto do presidente em 2022 para compor o governo. O mesmo aconteceu com o presidente anterior. Bolsonaro também foi eleito por uma margem maior, mas também ali não tão grande como já tivemos em outros tempos, né? E também não tinha maioria. Você vê que também, desde a última eleição da presidenta Dilma, também esse problema já existia. Então você está há mais de 10 anos com essa dificuldade de compor a maioria. E com o parlamento com cada vez mais protagonismo no orçamento, inclusive com as emendas impositivas que crescem a cada ano e, portanto, é um fator que dificulta mais ainda. Então, eu não sei como resolver esse problema, mas o fato é que, se não for resolvido, nós vamos continuar andando de lado, independente se o governo for de direita ou de esquerda, que estiver no comando do país. Porque não há como imprimir uma agenda sem executivo e legislativo estarem falando a mesma língua. Ou seja, o legislativo é a casa de todos, lá você vai ter sempre situação e oposição. Mas a maioria tem que ser pró-governo, ou deveria ser pró-governo, para poder a agenda andar. E claro que vai estar lá a oposição, criticando, apontando os problemas, e até às vezes convencendo uma parte desta maioria do governo de que o governo ali está errando, que é um problema, que aquilo não pode ser aprovado. Mas a regra geral tem que ser essa. Então, não sei lhe dizer, né, como seria essa forma, até porque se soubesse já teria dito para o presidente, que é nosso aliado, de como fazer. Mas chamo a atenção de que talvez este é o principal ponto.
mais do que a questão da comunicação das entregas, mais do que outras questões que estão sendo suscitadas, da política econômica, por exemplo, que realmente é muito relevante, a inflação dos alimentos, por exemplo. Mas o mais importante, a meu ver, como solução para esses problemas que tem no país, econômicos, sociais, é a governabilidade. É o governo ter uma maioria sólida no Congresso Nacional para imprimir o seu ritmo, a sua agenda, que foi vitoriosa nas ruas para governar durante este período. Então, esse é o principal ponto. Então, realmente, eu vejo os governos, de forma geral, tanto de direita quanto de esquerda, dos estados, conseguindo fazer isso, e o governo federal, tanto quando a direita estava no governo, quanto a esquerda no governo, não conseguindo fazer isso. Então, é um problema do país, não é um problema deste governo atual ou apenas do governo anterior, é um problema grave que a sociedade brasileira tem que encontrar um caminho para poder voltar a ter governos com maioria no parlamento para imprimir a sua agenda. Vamos ter que fazer uma reforma política, né, governador? Eu acho que o caminho definitivo é uma reforma política. Eu ouvi voltando a se discutir o voto distrital misto, por exemplo, voto parte em lista e parte num distrito. Aí é como se o parlamentar representasse uma região, seria muito mais lógico ele estar atuando ali como um representante de um conjunto de municípios que seria um distrito, ou ele representando um partido, que é como é na Europa inteira, no mundo inteiro. Né? O voto é no partido, para você poder ter pessoas defendendo aquelas ideias daquele partido. Então, acho que é inevitável acontecer. Mas, no curto prazo, tem que ter uma solução para que o governo atual, os próximos governos que venham, né, possam ter condição de imprimir a agenda. O país está de lado há muito tempo, há vários governos, porque não consegue imprimir uma agenda do Executivo junto ao Legislativo. E ambos foram eleitos. Ambos devem ser respeitados. Né? Ambos devem ser respeitados, mas tem que ter a sintonia entre eles. Governador Rafael Fonteles, foi um grande prazer recebê-lo aqui no Entrevista com o Dávila. Muito obrigado e boa sorte nessa transformação do Piauí. Obrigado por participar e aproveito aqui a sua audiência para dizer para conheçam o Piauí e invistam no Piauí. É isso aí. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.